Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane, muito boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Hoje nós vamos falar de insalubridade na aposentadoria. Como, de uma certa forma, incluir o adicional de insalubridade, no nosso benefício. Primeiro, doutor, explica pra gente o que é exatamente esse adicional de insalubridade e por que ele existe. O adicional de insalubridade, ele vai ser pago para aquele trabalhador que está exposto a alguma situação que traga o prejuízo na sua saúde. Por exemplo, que é uma pessoa que trabalha com laboratório, uma pessoa que trabalha em hospital, então ela está exposta a condições insalubres, consideradas insalubres para a sua saúde. Então isso é pago lá junto com o salário, esse percentual, e essa pessoa tem esse benefício dentro do seu salário. Aí a gente faz a seguinte pergunta: e o que isso vai trazer no direito previdenciário com benefício, A gente usa essa terminologia até porque as pessoas confundem isso, mas fica mais fácil de entender por essa terminologia insalubridade do que quando a gente fala tempo especial. Porque geralmente essas condições insalubres, quando uma pessoa tem situação de insalubridade, ela vai estar exposta a algum agente nocivo à sua saúde. E isso vai gerar um efeito na aposentadoria também. E esse adicional, ele faz parte já do valor da aposentadoria ou ele influencia no valor de uma outra forma? Ele vai influenciar, porque, por exemplo, uma pessoa que recebe esse valor no seu salário, a gente vai analisar se isso tem uma permanência. Então, não é uma pessoa que recebeu alguns meses só. Ela mudou de setor por um período e ficou uns meses trabalhando num determinado setor da empresa e ficou exposto à insalubridade. Não, isso não vai garantir uma aposentadoria especial ou um tempo especial. O que vai trazer diferença e repercutir na aposentadoria é quando este tempo, essa insalubridade, ela é permanente de forma não intermitente, ou seja, não é um período sazonal, é um período que se manteve durante aquela atividade e está inerente à atividade dela. Então, não é algo que ele fez de maneira não periódica, tá? Então, ele precisa estar com essa continuidade, tem uma habitualidade nessa relação e por isso há uma permanência. E é nessa análise de havendo permanência é que aí sim, esse tempo, esse vínculo que o trabalhador teve nessa condição, ele vai ser considerado tempo especial. O tempo especial para fins de aposentadoria, ele pode trazer ou uma aposentadoria especial, que tem algumas um tempo menor de tempo de contribuição, que em geral é 25 anos, ou ele vai trazer um aumento do tempo na totalidade ao final dos seus cálculos. Então, vamos supor que uma pessoa trabalhou durante 10 anos numa condição como essa, esses 10 anos, eles podem ser convertidos em 20% a mais se for mulher ou 40% a mais se for homem. Então, isso vai fazer com que aumente o tempo de contribuição, a gente vai esticar o tempo de contribuição dessa pessoa. Agora, o que significa ter esse tempo especial que a senhora diz, reconhecido pelo INSS? Para reconhecer isso não é tão simples assim. Então, as pessoas precisam ter provas, precisa ter documentação. Então, esse tempo especial reconhecido vai trazer condições mais, regras de tempo de contribuição talvez mais esticadas, como eu disse agora, vai aumentar um tempo. Então, às vezes, aquela pessoa, isso serve tanto para regime privado ou público, tá? Servidor público. Para os dois vai ser a mesma situação, já é perfeitamente reconhecido. Mas vamos supor que uma pessoa ache que ela só tenha 30 anos de contribuição
E aí ela vai fazer uma análise com um profissional, olhando o seu tempo passado, e percebe-se que esse tempo poderia chegar a 35 já, ou mais, se tivesse feito a devida conversão desse tempo especial. Então, às vezes, essa pessoa teria direito a um direito adquirido de uma regra anterior à reforma, ou até mesmo ela já teria direito a aposentar-se agora, com base nessa análise, só que isso tudo depende da comprovação desse tempo anterior. E que provas, documentos, o trabalhador precisa apresentar para comprovar que ele exerceu essa atividade, né, caracterizada como insalubre? O principal documento se chama PPP, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é um nome meio complicado mesmo. Mas o que o PPP faz? Toda empresa, ela é obrigada, tá, a fornecer o PPP ao seu trabalhador. Então, qualquer pessoa pode solicitar, não precisa ter finalizado o vínculo, mas, em geral, isso deveria ser entregue junto com o termo de rescisão, se isso acontecer. Mas todo trabalhador tem direito a pedir para a empresa o PPP. Lá vai constar o que é profissiografia. Profissiografia é o que a pessoa fazia dentro da empresa. Então, ele vai dizer lá qual era a descrição das atividades, vai dizer se havia exposição a agentes nocivos, vai dizer se isso era habitual e permanente, vai dizer se havia uso de EPI, que é os equipamentos de proteção, tudo isso, e vai ter que ter uma assinatura de um médico do trabalho ou engenheiro de segurança, tá? Porque quem faz esse laudo, né, é uma pessoa profissional, tem que ser dessas áreas, e a pessoa responsável pela empresa tem que assinar. Então, esse documento com base nele que vai se avaliar o tempo que a pessoa exerceu naquela empresa e se esse tempo pode ser realmente considerado tempo especial. E se o INSS negar esse reconhecimento desse tempo especial, o que o segurado pode fazer? Hoje, no INSS, eu confesso que não é fácil o reconhecimento na primeira fase do INSS. Então, é muito comum que a gente tenha que fazer recursos administrativos. Então, a gente faz o pedido e é muito importante aqui, Og, que as pessoas tenham esse conhecimento, porque isso tem que ser demonstrado desde o início do primeiro requerimento lá no INSS, porque senão corre-se o risco de o INSS entender que não houve esse pedido corretamente e a pessoa perdeu os atrasados, tá? Mas então esses documentos eles têm que ser apresentados, têm que ser bem solicitados logo no início e não havendo reconhecimento do tempo, a opção de fazer um recurso administrativo para a junta de recursos ou até a ação judicial. Aí vai depender da estratégia do advogado. Tá joia, doutora Juliane Penteado, muito obrigado. Hoje falando sobre essa insalubridade, o adicional de insalubridade na aposentadoria. Doutora, muito obrigado pelas dicas, uma boa tarde para você e uma boa semana. Eu que agradeço, uma boa semana a todos e todas e até a próxima. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.